Você tem que entender, anotem, o que é copywriting, o mais velho e tradicional copywriting, aquele que já era utilizado em jornais na década de 40. No dia que você entender aquilo ali, você vai entender que nunca muda, cara. É a mesma coisa até hoje. Hoje eu vou te ensinar a fazer essa edição dinâmica que você viu no começo, uma aula completa onde você vai aprender conceitos que vão elevar seu nível na edição de vídeo com o CapCut. Garanto que se você ficar até o final, você vai adquirir muito conhecimento que eu mesmo só adquiri em cursos pagos com anos de trabalho. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse e já deixe seu likezão para fortalecer o nosso canal. Eu já trouxe aqui para dentro o vídeo que a gente vai utilizar na edição. Vou deixar todos os arquivos dessa aula aqui no link da descrição para você fazer o download. É importante vir aqui e ativar a organização de camadas. Assim, a ordem das camadas e do preview passam a ser as mesmas. Você já deve ter notado que alguns recursos maravilhosos como as legendas automáticas e a remoção automática de fundo agora estão disponíveis apenas para assinantes do plano Pro do CapCut. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu vou mostrar como utilizar esses recursos sem precisar assinar a versão Pro. Eu acabei de liberar uma aula exclusiva para os membros do meu pack, onde eu ensino passo a passo como desbloquear as funcionalidades gratuitamente. Você quer aprender como e ainda evoluir as suas habilidades na edição de vídeo? Você só precisa clicar no primeiro link aqui na descrição. A primeira coisa que eu quero fazer aqui é clicar nesse vídeo e eu vou vir aqui em ajuste e eu vou fazer dois ajustes pequenos aqui. Um na saturação, vou colocar aqui mais ou menos uns 15 para dar um pouquinho mais de cor, principalmente na pele aqui. E vou colocar a matiz aqui pro lado roxo em uns 15 também, porque como a gente tem bastante cor neutra e roxo ali, e azul nesse vídeo, jogar a matiz ali um pouquinho pro roxo fica legal. Agora eu vou mudar aqui a proporção para 9:16, né? E eu vou então aumentar aqui para preencher a tela e também centralizar esse vídeo. Daqui a gente já pode começar. Então aqui, ó, até ele falar anotem, Você tem que entender, anotem. eu vou trabalhar com um bloco só. Então eu tô usando aqui, ó, a setinha do teclado. Eu vou fazer bem um corte aqui. Para você cortar é só teclar Ctrl B. Vamos começar então criando aqui o nosso texto. Aqui da guia texto eu arrasto um texto padrão, vou colocar aqui nessa duração. Então eu escrevi aqui como crescer, eu vou utilizar uma fonte que eu gosto muito, que é essa fonte que se chama Morganite. Ela é uma fonte que ela é bem vertical, então ela fica muito boa em vídeos verticais, porque você consegue aproveitar bem o espaço horizontal do seu vídeo, já que ela é bem condensadinha ali, né, esticada na vertical. Então, ó, vou colocar aqui como crescer no, vou duplicar isso aqui, eu vou colocar aqui embaixo, ó, vou arrastar aqui para baixo e eu vou escrever digital. E aqui eu vou utilizar uma outra fonte que se chama Kanzi Demo. Olha só. André, por que você fez isso? Porque esse contraste entre uma fonte e outra deixa o nosso título bem legal. Aqui você poderia utilizar outras fontes, sabe? Não precisa ser exatamente essas que eu estou mostrando, mas fazer esse contraste de fontes é bem legal. Agora, eu vou colocar a cor, eu vou utilizar a mesma cor para as duas, que é esse roxo aqui, ó. Tá na terceira linha, o último roxo aqui. Eu vou usar nas duas. Podia ter feito antes, né? Mas eu acabei esquecendo antes de duplicar. E aí por que, André? Por que esse roxo? Porque combina bem com o tom, com a harmonia de cores desse vídeo, tá? Então acho que isso é uma coisa sempre legal de você pensar. Aqui sempre tomando cuidado com os espaços laterais, porque tem informações aqui, né, nas redes sociais. Eu vou até diminuir um pouquinho aqui. Bom, e só um pouquinho de contexto aqui. Eu escrevi como crescer no digital, porque como é um vídeo que ele tá falando de copywriting, o público que assiste esse vídeo já vai entender que eu estou falando de marketing digital. Mas, a caráter de exemplo, eu vou escrever marketing aqui. Então, eu vou duplicar isso aqui. Eu vou escrever marketing. E aqui eu vou utilizar uma fonte que se chama Signature. Acho que é. Deixa eu ver. É só. Tá vendo que é uma fonte manuscrita. E eu poderia, por exemplo, colocar ela em branco aqui, ó. E colocar ela mais ou menos aqui, ó.
Tá vendo? E aí a gente tem um entendimento melhor do que se trata o vídeo, né? Mas como eu disse, o público já está acostumado com esses termos, então só já entende de cara. Então aqui, só para dar uma diferenciada, eu poderia colocar uma sombra aqui. Eu poderia não, eu vou colocar uma sombra. Eu vou tirar aqui a indefinição, né? Indefinição é esse borrão que tem. Eu vou tirar aqui no 0 mesmo, e eu vou diminuir essa opacidade dessa sombra para 50. Agora você vê que a gente tem uma sombra ali discreta e que destaca do texto ali do fundo. Vou arrastar um pouquinho aqui para baixo, né? Sempre deixando um espaço aqui, que é o espaço para as informações. Agora com esse vídeo aqui, eu vou fazer uma composição junto com o texto ali para ficar um pouco mais dinâmico, tá? Então, eu vou colocar esse cara aqui, ó, atrás do texto. Vou aumentar um pouquinho aqui. Pá. Eu quero esse momento aqui, ó. Então eu vou cortar esse vídeo mais ou menos aqui. Você tem que entender, anotem, o que é... E aí a gente tem esse resultado. Eu posso cortar ele aqui também. Agora eu vou trabalhar aqui utilizando o modo de mistura em tela, que aí ele se mescla ali, ele faz essa mesclagem com o fundo. Como você pode ver, a gente tem uma confusão de informações aqui, né? Tá difícil de ler o texto. A gente resolve isso ou tirando um pouco da opacidade, tá? Mas uma forma que eu prefiro, que é vir aqui em materiais, em estoque, a gente pega um quadro preto, né, um fundo preto, e coloca atrás desse cara aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois aqui, criar um clipe composto, e aqui o modo de mistura a gente coloca em tela. E aí aqui dentro eu vou tirar um pouco a opacidade, deixar em 50, e aqui fora eu vou fazer uma máscara assim, espelhar, fecho bastante ela aqui, ó, e aumento a difusão dessa máscara, ó. A gente tem aí um acabamento bem mais suave nas bordas aqui, e aí o texto ele continua tendo ali uma boa leitura. Eu vou aqui colocar uma sombra também no texto Como Crescer e Digital, para também ter um pouquinho de destaque ali e dar uma leitura, melhorar ainda mais a leitura, né? Então eu vou colocar a sombra aqui, a opacidade em 50, e eu vou deixar, como esse texto é mais quadrado, eu vou deixar ele com 10 aqui de indefinição, que a sombra fica ali mais difusa. Eu vou fazer o mesmo no outro texto aqui, ó. Definição em 10, tá? Mesma coisa. E aí a gente tem um texto mais destacado. Agora eu já vou aproveitar para fazer um movimento aqui, ó. Quando ele chega aqui, ó, Você tem que entender. Anotem. O que eu quero fazer? Eu quero que a hora que ele fala anota, ele chega um pouquinho ali para a direita, tá? Calma que nós já vamos animar tudo isso aqui. Então eu vou criar aqui um keyframe na posição. Eu vou jogar um pouquinho mais para frente aqui a nossa agulha e eu vou jogar o cara para o lado aqui, ó. Então, quando esse movimento for feito, vai entrar um texto aqui escrito anotem, para chamar a atenção de quem está assistindo e também dar um dinamismo, para chamar a atenção de quem está assistindo e também dar um dinamismo no vídeo. Então eu vou clicar aqui, ó, em cima desse clipe com o botão direito, exibir a animação de quadro-chave, e aqui a gente fez um movimento em X, que é na horizontal. Então vamos abrir aqui, ó, a animação do movimento em X, e eu vou colocar aqui saída fácil 3, vamos ver o 1? Anota. Não, o 3 é o melhor. Saída fácil 3, e ele vai para o lado ali. Tá rápido, né? Tá bem rápido. Então eu vou clicar aqui de novo e ocultar, e vou espaçar um pouquinho aqui, ó. Anotem. O que... Certo? Então, ficou melhor. Anotem. Anotem. Posso espaçar um pouquinho, ó. Anotem. Olha lá. Então anotem, Anotem. e entra um texto ali do lado. Vou clicar aqui, exibir a animação de quadro-chave de novo, selecionar os dois pontos
e clicar em saída fácil 3, porque quando a gente mexe nos keyframes, às vezes você perde a curva ali, tá? E por que eu fiz isso agora? Porque eu vou retirar o fundo e é melhor a gente fazer isso antes, porque aí a trilha que nós vamos tirar o fundo já vai com a animação feita e a gente não precisa ficar tendo trabalho fazendo isso, sincronizando a animação do vídeo que está com fundo com o vídeo sem fundo. Feito isso, ó, segura o Alt, clica, arrasta, joga para cima para duplicar. Aqui, ó. Certo? E agora, desse de cima, nós vamos, primeiro de tudo, vir em áudio. Aqui em áudio, nós vamos tirar todo o volume, porque senão o volume fica duplicado, fica muito alto. E agora aqui em vídeo, nós vamos vir em remover e fazer a remoção automática aqui do fundo. Agora, ó, o nosso vídeo de cima está sem fundo e o de baixo é o vídeo com fundo. Com isso, a gente pode inserir textos ali atrás dele e como eu falei, ó, como a gente já animou, tá os dois animados no mesmo tempo, não precisa ficar sincronizando nada. Então agora a gente pode fazer uma animação aqui nos nossos textos. Então eu vou pegar o como crescer e deixa eu até tirar a visualização dos outros. Eu vou vir aqui em animação e aqui em animação, na categoria de entrada, eu vou utilizar uma animação que se chama deslizar para cima. Essa aqui, ó. Você tem que... Aqui, ó, no digital, eu vou vir em animação de entrada também e eu vou usar uma animação, essa aqui, ó, chamada de tipo 2, ó. E aí eu vou colocar ela para entrar um pouquinho depois desse, beleza? E aqui o marketing eu vou colocar essa saltar para a esquerda, ó. Você tem que entender. E aí eu jogo ela um pouquinho para frente do como crescer, ó. Vamos até organizar a cascata aqui, ó. Posso diminuir um pouquinho o intervalo entre elas, ó. Só que eu não posso fazer isso porque, ó, é bom que isso acontece, que vocês veem. O digital vai ficar por cima do marketing, né? Então não vai ter jeito, tem que ser assim mesmo. Coloca todo mundo na mesma duração. Eu acho até que esse marketing aqui, posso voltar em animação, ó, pegar aqui a duração dele e aumentar um pouquinho, ó, lá, para ele ser um pouco mais suave, né? Na verdade eu coloquei a duração até aqui, mas na verdade, ó, quando chegar aqui, ó, e aí ele vai falar, anotem, tudo isso aqui vai sair, ó. Isso aqui vai sair. E isso aqui vai sair. Então, ó, chegou aqui no final, eu vou colocar uma animação agora de saída. Para a gente colocar essa animação de saída, na real, eu vou ter que diminuir um pouquinho aqui. Você tem que entender. Essa animação de entrada do marketing aqui, porque senão eu não consigo colocar de saída. E feito isso, ó, eu venho aqui em animação, categoria de saída, e eu vou utilizar, ó, essa animação aqui, ó, pôr do sol, tá? Que vai sair assim. E eu vou fazer isso em todas as outras. Ó, animação, saída, pôr do sol. Animação, saída, pôr do sol. E vou tirar esse carinha aqui, né, que é essa animação daqui de trás, vindo em animação, saída, fade out. Aí a gente tem essa animação saindo. Tem esses elementos saindo da tela de forma suave, sem precisar fazer aqui um corte ou colocar uma transição muito chamativa, fica bem mais fluido, né? Então é o seguinte, aproveitando a nossa animação aqui, ó, eu vou só posicionar aqui em cima dos keyframes, já que a gente já marcou, né? Fica bem mais fácil. E eu vou criar um aqui na escala, vou levar aqui nesse outro ponto e eu vou aumentar essa escala aqui, eu acho que uns 390 tá legal. Eu vou fazer o mesmo aqui embaixo, ó, coloco aqui, crio um keyframe na escala, jogo para frente e aqui 390. Eu tenho que fazer agora clique com o botão direito, exibir animações de quadro-chave. Vou pegar essa escala, na verdade antes de fazer isso, eu vou fechar aqui na setinha para ver só os keyframes mesmo e vou exibir a animação de quadro-chave de cima e fazer a mesma coisa. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar só os keyframes da escala, tá vendo que a gente tem x e y que é da posição? Eu vou pegar só a escala e jogar um pouco para frente aqui, ó. O que eu fiz aqui? Eu desloquei um pouco os keyframes para a escala entrar depois da posição, certo?
E aí eu vou fazer o mesmo com esse aqui. Então, usando o de baixo de referência, ó, eu vou pegar a escala e sincronizar aqui para a gente não ter nenhum problema, né? Então, no caso, é o clipe de cima, que é o que está sem fundo, e o de baixo com fundo. A gente sincronizou essas animações. Agora sim, eu vou abrir a setinha aqui, pegar o gráfico e colocar saída fácil 3 aqui. E vou fazer o mesmo nesse aqui de cima. Anotem. Para ficar igual. Tá aí, ó. Ó, eu posso ainda levar um pouquinho mais para frente, ó, para ficar ainda mais evidente essa escala depois, né? Ó. Anotem. O que é... Então, anotem. Vem a posição e depois a escala. Anotem. E aí ficou bem bacana, eu posso ocultar aqui as animações de quadro-chave. O que eu vou fazer aqui também é vir em efeitos. E aqui em efeitos, vindo em efeitos de vídeo, lente, eu vou colocar o efeito desfocar não em cima da camada. Eu vou colocar assim, ó, mas aqui em cima dessa de trás, que quando a gente coloca ele em uma camada sozinha, né, só para ele, a gente pode animar esse efeito, tá? E é isso que a gente vai fazer. Então eu vou colocar aqui 15 no valor do desfocar. E eu quero que mais ou menos aqui esteja em 15 e aqui mais ou menos em 0. Tá? Então a gente anotem. tem O que é... isso aqui, ó, o fundo desfoca anotem. na hora do zoom. Anotem. Eu vou cortar aqui para não invadir a outra parte ali, ó. Agora eu vou duplicar esse como crescer no, dar um Ctrl C, Ctrl V. Vou jogar aqui atrás dessa camada e por cima do desfoque. E eu vou escrever aqui anotem e vou colocar tudo maiúsculo. Aqui eu vou vir na animação e eu vou trocar a animação de entrada da quitar para animação tipo 2 e a entrada fica até um pouco sincronizada com ele ali. Eu também vou tirar essa animação de saída, porque aqui a gente vai fazer a transição com Lens Flare. Ó, então tá aí, ó. Anotem. Vou colocar aqui uma exclamação. E aí, ó, eu vou também fazer uma parada aqui, que é acompanhar esse zoom. Tá? Então a gente vai acompanhar com o texto o zoom. Deixa só eu dar uma ajeitada na posição em X aqui, ó. Usar um controle aqui para o ajuste mais fino. Então, ó, esse keyframe aqui e esse aqui são os keyframes da escala. Então, ó, aqui a gente cria um keyframe na escala do nosso texto, leva a agulha aqui, né, tomando essa animação de referência, e aí a gente aumenta a escala. Posso até diminuir um pouquinho aqui, ó, para que esse zoom seja maior. Diminua um pouco ali e aumenta um pouco aqui, ó. 520, 530, 550, ó. Eu acho que eu posso aumentar aqui até um pouquinho mais, ó. Daí. Anotem. Beleza, aí o que a gente faz? Clique com o botão direito, exibir a animação de quadro-chave e a gente coloca essa curva aqui, né? Anotem. Saída fácil 3, que aí ela acompanha aquela animação do zoom ali do fundo que tá dando, ó. Anotem. O que é... Para ficar melhor, a gente pode diminuir ainda mais a escala do texto aqui, a escala inicial, né? No caso, ó, que aí fica mais visível ainda esse zoom. Anotem. Para a gente passar para a próxima cena, eu vou utilizar uma transição de filme burn, só que como ela está muito devagar, eu vou vir aqui na velocidade e eu vou colocar aqui mais ou menos uns 3x na velocidade e vamos ver se isso resolve para nós. Vou colocar a tela inteira aqui, sincronizar no momento para fazer a transição, venho aqui em vídeo, mistura, coloco em tela e vamos ver como que tá. O que é copyright? O que é copyright? Ela tá bem rapidinho, ó. O que é copyright? E fazendo a nossa transição ali, ó. Você tem que entender. Anotem. O que é... Eu ainda acho que a gente pode aumentar um pouquinho mais aqui para 3,5 ou 4. Anotem. O que é... Bem rapidinho mesmo, para não... O que é copyright?
só para fazer Você a tem que transição, entender. ó. Anotem. O que é copyright? E não tomar tempo ali da tela. E tá feito. Para a gente seguir para a próxima cena, eu já vou selecionar essa cena que é a seguinte, né? Eu vou criar um keyframe aqui, na posição e um na escala, e jogando um pouquinho para frente aqui, eu vou dar um leve zoom, ó. O que é? E aí eu vou abrir aqui, exibir a animação de quadro-chave. Acho que eu falei, mas se eu esqueci, é clique com o botão direito, exibir a animação de quadro-chave. E eu vou colocar aqui na escala, selecionando todo mundo, ó. O que? Saída fácil 3 e também aqui na posição que a gente mexeu, creio que em X e em Y, ó. Então abra as duas. O que? Tá aí. Anotem. O que é copyright? Então acho que eu dei uma exagerada no zoom, então deixa eu tirar um pouco aqui. Centralizar, ó. Acabei dando uma exageradinha no zoom. O que é copyright? Ó. O que é copyright? O que é? Agora um pouquinho mais, né? O que é copyright? Legal. Posso afastar um pouquinho mais os keyframes, ó. O que é copyright? Isso aí dá um dinamismo também, ó. O vídeo já entra dando um zoom, então ajuda no dinamismo. Vou voltar aqui e colocar de novo a curva, porque a gente acaba perdendo quando mexe na temporização ali dos keyframes, ó. O que é? O que é? Tá aí, coloquei nos três, ó. O que é copyright? Aqui então, ó, segurando o Alt, clico e arrasto para criar uma cópia desse vídeo. Ó, toma cuidado para não perder a sincronia. Ó. Clique e arrasta, ó, e coloca ele posicionado no lugar aqui, ó. O que é copyright? Para não perder a sincronia. Esse de cima eu vou vir em remover, remoção automática para remover o fundo dele. Então aqui, ó, ele vai falar copyright. Eu vou dar um Ctrl C nesse último keyframe, Ctrl V aqui, Ctrl C nesse aqui, Ctrl V aqui, que aí o mais velho. O nosso zoom volta, ó. Então, a hora que ele falar, ó, a palavra copyright, ela vai subir atrás dele ali. Vou exibir aqui as animações e trabalhar com a curva, ó. Se você clicar com o botão direito aqui em cima, você seleciona e clica aqui, ó, botão direito, gráficos, você consegue acessar por aqui também, tá? Sem precisar clicar aqui, ó. Ó. Fechou. Então ele vai falar copyright e vai aparecer ali atrás. Para isso a gente vai segurando o Alt, ó, duplica a cena aqui, ó. Ativar o clique automático para travar aqui, ó. Anotem. O que é copyright? Viu, ó? Perdeu sincronia, tá vendo? Ó. Com o clique automático, que é isso aqui, ele parece que tem um imã, sabe? E ele trava no momento ali para nós. Você tem que entender. Anotem. O que é copyright? Como eu tinha feito, né? Eu vou clicar aqui, ó, extrair o áudio e vou... Não foi assim que eu fiz no começo, né? Mas vou fazer aqui, ó, extrair o áudio e deletei. O que é para o áudio não ficar duplicado aqui. Beleza, então, ó, eu vou duplicar. Pode ser até esse texto mesmo. Não, esse está com a animação no final, né? Eu vou duplicar esse, ó. Ctrl C, Ctrl V. Eu vou jogar ele aqui para baixo, ó. E aqui atrás dele, ó. Então ele vai falar, ó, copywriting. O copywriting vai aparecer aqui atrás dele, ó. Não posso esquecer de fazer a remoção do fundo, igual a gente fez no começo ali, senão não dá certo, né? Então, aqui eu vou escrever, ó, copywriting. Copywriting. Tudo maiúsculo.
Posso aumentar um pouco aqui, ó. Vou alinhar ao centro. Então, ó. O que é copyright? O mais velho. E aí eu vou tirar essa animação de saída daqui, ó. Notem, o que é copyright? E aí, quando ele falar o mais velho e tradicional, ó, eu vou fazer uma animação que é o seguinte, ó. Ele vai sair daqui para entrar aqui alguns elementos e fazer essa composição. Então, vem em vídeo básico, keyframe na posição, joga um pouquinho para frente e aí eu tiro ele de cena, ó. Tirando ele de cena, aí você fala, pô André, mas ficou de trás lá. Calma que a gente vai resolver isso já. Eu só vou pegar aqui, ó, a curvinha Y, que a gente fez essa animação dele descendo, e eu vou selecionar e colocar aqui, ó, esse entrada fácil. Eu acho que o 1 fica melhor. Entrada fácil 1. Eu posso, na real, dar um espaçamento maior aqui. Volto, clico com o botão direito. Mais velho. Entrada fácil 1, beleza. Saída fica mais suave, ó. O que é copyright? O mais velho e tradicional. Ó, posso descer um pouquinho esse texto, ó. Aí, então aqui, a hora que desce, eu vou entrar com esse gradiente, ó, por baixo do texto e da imagem recortada, e esse grid aqui. E eu vou fazer uma composição com esses dois caras aqui. Então, ó, vou pegar os dois, clicar com o botão direito, criar clipe composto, vou entrar aqui dentro, clico nesse cara aqui, ó, venho no modo de mistura, ó, tela, para fazer essa mesclagem aqui bem legal com aquele fundo, ó. E aí a gente tem isso, ó. Então, a hora que ele estiver saindo de cena aqui, esse BG entra. E eu vou usar uma animação bem simples aqui, que é uma animação de entrada em fading. Aqui, ó. Velho. Você pode utilizar outra se você quiser. A gente só tem que achar um tempo legal onde entra sem mostrar o fundo ali, tá vendo? Dá pra ver o coquinho dele aqui, ó, moleira. Então, ó, mais ou menos aqui, ó, ele sai sem mostrar que tem outro dele ali atrás, ó. O que é copyright? O mais velho e aí, ó, a hora que sair, tá aí o nosso fundo, eu vou duplicar esse texto aqui. Então, faço uma cópia dele, que vai entrar mais ou menos aqui. E aqui eu vou escrever tradicional. Copywriting tradicional. E esse vai ficar aqui, ó. Coloco tudo maiúsculo. Usando aqui o controle de posição em X, quando você quer fazer um ajuste bem fininho na posição, na escala e tal, usa o controle aqui, é bem mais fácil para fazer isso, tá? E aqui, ó, como eu quero sincronizar com a descida dele, eu vou pegar uma animação para colocar nesse tradicional, uma animação de entrada, no caso, que ela desça. Então, ao invés de eu pegar o deslizar para cima, eu posso pegar o deslizar para baixo, ou eu posso fazer isso aqui, tá? Depende muito do que você quer, né? Eu acho que o deslizar para baixo, ó, aqui, ó, esse revelar para baixo é bacana, ó. Velho e tradicional. Aí eu posso colocar por baixo aqui do copywriting, que aí ele fica por baixo de fato, ó. Parece que ele tá saindo mesmo de trás do copywriting ali, ó. Eu vou sincronizar um pouquinho melhor, ó. Aqui mais ou menos, ó. Que aí ele já vai descendo e o texto já vai descendo junto, ó. Vamos ver se ficou estranho. O mais velho e tradicional. Aqui pra frente, ó. O que é copyright? O mais velho e tradicional copywriting, aquele que já era utilizado em... Aí, ó, eu vou deixar isso até aqui, ó. Ó. O que é copyright? O mais velho e tradicional copywriting. Aí, ó, aqui faltou duração para esse gradiente. A gente resolve isso, ó, Ctrl C, Ctrl V, ó. Aqui dentro do clipe composto, ó. Aí, quando ele sair, eu vou entrar com essa máquina de escrever aqui, que vai exemplificar aí um copywriting das antigas aí, né, tradicional. E eu vou fazer isso aqui, ó. E aí eu vou posicionar ela mais ou menos aqui, e eu vou clicar com o botão direito, criar um clipe composto. André, por que você fez isso?
Porque agora a gente pode mexer, a gente acabou de ajustar o ponto âncora, tá? Eu tenho um vídeo onde eu explico o que eu acabei de fazer aqui, eu vou deixar ele aqui no card, ó, na sua direita. Quando você acabar de assistir esse vídeo, você vai lá ver esse que você vai entender o que eu fiz aqui, ó. Então, ó, ele acabou de sair aqui, eu vou criar um keyframe na nossa máquina de escrever, na posição. Então essa aqui é a nossa posição inicial, perdão, essa é a nossa posição final. E a nossa posição inicial vai ser aqui embaixo. Então, ó, a hora que ele sair, a máquina de escrever sobe. Clique com o botão direito nela, exibir a animação de quadro-chave, como a gente animou em Y. Vamos pegar aqui, ó, colocar uma curva de animação bacana. Eu uso muito essa saída fácil 3, mas fica a seu critério, tá? Vou aumentar aqui o espaço mais velho e tradicional para ficar mais suave, ó. E aí eu vou fazer também aqui uma coisa que eu gosto muito, que é criar uma máscara, ó. Crio uma máscara espelhar, que é essa que tem duas linhas horizontais. Fecho bem aqui, ó, e faço isso. Tá vendo? Puxo a difusão aqui, ó, que aí dá uma suavizada no elemento e eu, sinceramente, eu acho que fica bem bacana. Mas se você não gostar de fazer isso, fica à vontade para deixar do jeito que for melhor para você, ó. Então entrou aí. Eu vou adicionar um outro efeito que está aqui em efeitos, se chama pêndulo, ele fica aqui, ó, ele está em populares, mas ele fica aqui nessa categoria, ó, boate, tá? Aqui, ó, pêndulo. E eu jogo aqui. Aqui, olha a bagaceira que fez, né? A gente tira a torção, tira esse aumentar a nitidez, diminui um pouco aqui a força, né, que vai determinar o quanto ele vai balançar ali, e a velocidade é de fato a velocidade que ele vai fazer isso. Então, ó, eu vou deixar todo mundo aqui em uns 20, ó. Olha lá, bem legal. Notem, o que é copywriting? O mais velho e tradicional copywriting, aquele que... Aqui, ó, eu vou cortar em aqui, ó, aquele. Vai falar aquele, vamos cortar aqui. E aqui, ó, quando ele volta falando aquele, né? Ó, eu vou até cortar aqui e cortar aqui. A gente não vai usar, né, essa camada por enquanto, essa aqui tá sem o fundo, eu vou utilizar essa que é a camada que tem fundo. Vou usar aqui para fazer aquele zoom. Para facilitar, ó, a gente já tem ele aqui, né? Então, eu clico com o botão direito aqui, copiar atributos, clico aqui, colar atributos. Aqui, o que eu quero? Eu não quero ajuste, não quero áudio, eu quero só isso aqui, ó, tamanho, localização, mistura, tela e os quadros chaves. Então vou deixar aqui em manter, ele vai colar aqui pra gente. Eu não quero esses dois últimos, que são de saída, eu vou excluir. E aí, ó. Writing, aquele que já era utilizado. Bom, aqui nós já vamos para essa parte onde ele fala utilizado em jornais e a gente vai entrar com uma animação dessas folhas de jornal aqui. Então, eu já vou trazer todas elas para cá, ó. Jornal 1, jornal 2, jornal 3. Ficou todo mundo empilhado aqui certinho. Esse aqui é o 3. O jornal 3 é o último aqui embaixo, ó. Jornal 3 por baixo de todo mundo. O jornal 1, ele é por cima de todo mundo. E o jornal 2 fica aí no meio. Então, a ordem é basicamente essa. Deixa eu só ajeitar aqui, que parece que eles estão meio fora ou não. Não, tudo certo. Aí, o jornal 1, eu vou aumentar ele aqui e encaixar ele mais ou menos aqui. Tá vendo? Acompanhando essa linha aqui. O jornal 2, eu vou colocar ele mais ou menos aqui e também vou aumentar um pouco, ó, deixando ele aqui, ó, assim. E o jornal 1, não, jornal 3, perdão, eu vou aumentar também e vou colocar ele mais ou menos aqui. Agora a gente vai fazer uma animação desses jornais entrando aqui. Antes de mais nada, vamos ver se está no tempo certo aqui, né? Então, utilizado em jornais, então os jornais vão entrar aqui. E feito isso, ó, eu vou clicar com o botão direito, criar um clipe composto e deixar tudo isso aqui dentro de um clipe composto. Ó. Jornais na década. E aí eu vou entrar com essa imagem aqui para exemplificar essa fala dele da década de 40. Eu vou deixar ela assim, ó, que a gente vai fazer uma animação bem bacana nela já já. Então, ó. Jornais na década de 40. O dia que você entender aqui do... E aí a gente vai terminar isso aqui, ó. Na década... Ele vai falar, jornais. Ó, jornais, ele falou jornais, então eu vou trazer mais um pouquinho aqui. Trazer essa foto um pouquinho mais, ó. Na década de 40. E aí, nesse momento aqui, ó,
eu vou cortar essa imagem e também fazer um corte aqui, que eu já tinha até cortado, na verdade, que é onde ele começa a próxima fala dele, ó. O dia que você entender aquilo ali, você vai entender que nunca muda, cara. É a mesma... Então vamos trabalhar primeiramente aqui na animação do jornal. Vou dar 2 cliques para entrar aqui dentro. E como que a gente vai fazer essa animação? O jornal 1 é o que vai entrar primeiro. Então vou arrastar aqui a nossa agulha da timeline. Vou criar aqui um keyframe na posição. Essa é a nossa posição final. E aqui no começo eu vou arrastar esse jornal para baixo. Vou fazer o mesmo com os outros. Então utilizando aqui esse keyframe como referência, eu clico no jornal 2, crio um keyframe na posição, vou para o começo e vou arrastar ele para ele entrar aqui da direita para a esquerda, e faço o mesmo com o jornal 3, só que o jornal 3 ele vai entrar aqui da esquerda para a direita. Vou pegar aqui, clicar com o botão direito, exibir animação de quadro-chave. Eu vou pegar onde a gente tem animação, que eu creio que é em Y, né, no 1 que a gente fez na vertical, e eu vou colocar aqui um gráfico de saída fácil 3. E eu vou fazer o mesmo para os outros ali, ó. Esses aqui a gente animou em X, né, como eles saíram na horizontal. Tá aí. Saída fácil 3. Agora, para ficar ainda melhor, eu vou fazer uma leve cascata entre eles. Então, ó, pegando aqui o 2 e o 3, levo um pouquinho para frente, deseleciono o 2, jogo o 3 um pouquinho para frente. Eles vão entrar aí com uma leve diferença no tempo. Para fechar tudo, vou vir aqui em efeitos, vou pegar o efeito de pêndulo, colocar, tiro a torção, tiro aumentar a nitidez, vou colocar aqui em torno de uns 20 de força e deixar 40 de velocidade, e a gente tem um leve movimento ali, ó. Eu vou tirar um pouquinho mais essa força, ó. Uns 15, ó. Beleza, eu vou fazer o mesmo nos outros, apenas variando um pouquinho os valores de força e velocidade, para eles não ficarem assim com os mesmos movimentos, sabe? Mas também para não ficar tão exagerado como tá esse. Então eu coloquei uns 15, eu vou colocar aqui 10 de força e a velocidade em 60. Tá aí, ó. Temos um leve movimento. Vou fazer o mesmo aqui no último. Então tiro a torção, tiro aumentar a nitidez. Vou deixar a força desse aqui em 30, velocidade em 10. Só para ter uma variação ali, ó. Bacana. E se eu voltar aqui, nós temos jornais essa animação. Então agora bora fazer uma animação aqui quando ele fala da década de 40, então nesse ponto que está aqui, ó, vou levar a agulha um pouquinho para frente, vou até aumentar aqui, e vou criar um keyframe na posição e um na escala. Agora, eu vou voltar aqui para o começo, e o que eu vou fazer? Eu vou diminuir um pouquinho essa escala e ajeitar essa imagem aqui. Aí, a gente tem um pequeno zoom out aqui quando faz a transição. A gente vai colocar uma transição aqui, tá? Beleza, agora, enquanto tá rolando aqui, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse keyframe e colar aqui. Como a gente faz uma cópia, ao mesmo keyframe, a gente cria uma pausa. Então é isso que eu vou fazer, ó. Ctrl C e Ctrl V aqui. Vou levar um pouquinho para frente e agora eu vou arrastar essa imagem aqui para o lado, mais ou menos aqui, e vou retirar a escala dessa imagem, deixando ela mais ou menos assim, né? Com o homem e a mulher enquadrados aqui. Vamos ver só como está a velocidade dessa animação, né? Para não ficar tudo muito rápido. 40, o dia que você entender aquilo ali. O que a gente vai fazer agora? Exibir a animação de quadro-chave. E eu vou fazer o seguinte. Aqui no final, ó, a gente tem posição e zoom out, né? Eu vou... Deixa eu dar um Ctrl Z. Eu vou só fechar aqui. Uma dica bacana, ó, se você mexe o keyframe aqui, ó, você acaba às vezes mexendo ele para cima e para baixo sem querer. Isso modifica o valor da escala. Fecha aqui para você ver só os keyframes na curva, que agora você consegue mexer eles sem prejudicar a sua curva. E aí o que eu fiz, ó, a posição está entrando aqui e a escala, que são esses dois, ó, um pouquinho depois. E aí vai rolar a primeira posição, depois a escala. 40, o dia que você entender aquilo ali, é de 40. Ficou meio embolado demais, então o que eu vou fazer? Eu vou arrastar a posição, tanto em X quanto em Y, um pouquinho mais para trás aqui, ó.
Porque aí assim a gente dá tempo para a escala acontecer aqui, ó. Na década de 40, o dia que você... Beleza? Ah, André, para que isso? Porque você concorda comigo que isso aqui é muito mais dinâmico Na década do de que simplesmente a gente colocar um zoom in e out que vai daqui até aqui? Tá? Isso aqui 40. deixa o seu vídeo um pouquinho mais dinâmico. Agora eu vou selecionar todo mundo e colocar aqui um gráfico. Eu acho que saída Na fácil década de 3 fica 40. legal. Na década de 40. É, não, um ficou mais suave, ó. Seleciono todo mundo. Na década de 40. Saída fácil 1. Na década de 40. Na década de 40. De 40. Legal. Aí a gente pode espaçar um pouquinho mais os keyframes, né, para não ficar tão abrupta, né, a animação. Aqui, ó. Vamos fazer assim como eu disse, né, pra gente não perder. Na década de 40. O dia que você entender. Aí, ó, bem legal. Na década de 40. Aqui, ó, a gente pode até diminuir um pouquinho do começo aqui, né, dessa animação. Na ó. década de 40. O dia que... Na década de 40. O dia que você entender. Aí, ó, bem legal. Na década de 40. O dia que você... Uma fluidez bem da hora. Eu vou ocultar aqui. Eu vou colocar uma transição aqui agora entre essas duas animações que está aqui em transições. Eu vou digitar aqui tinta, eu já até tinha procurado antes. E é essa aqui, ó. Eu vou colocar ela aqui, ó. Na década de 40. Na década de 40. Eu acho que essa transição combina bastante na década de para a 40. proposta que a gente tem aqui, ó. Beleza, aqui, ó. Tá vendo que eu cortei aqui? Eu cortei pra gente fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, ó. Um zoomzinho, ó. Aquele que já... A hora que ele entrar. Então vamos fazer assim, ó. Clique com o botão direito aqui, que já tem a animação, copiar atributos, clique com o botão direito na outra, colar atributos. Desmarca o áudio, desmarca ajuste, quero só isso aqui e os keyframes. E aí, O dia que você entender aquilo tá ali... feito, ó. 40. O dia que você entender aquilo ali... Você... Quando ele fala que nunca muda, O ó, dia que você entender aquilo ali, você vai entender que nunca... que nunca muda. Eu quero também que um zoom aqui. Então eu vou dar um Ctrl C. Um zoom não, na verdade eu vou voltar ao ponto natural. Ó. Então Ctrl C, Ctrl V. Copio esse aqui também. Ctrl C, Ctrl V. Ele vai voltar ao ponto ali, ó. E aí quando ele falar é a mesma coisa, aí sim eu vou dar um zoom aqui, igual a gente fez no começo, ó. Por que eu estou copiando e colando? Porque ó, a gente copiou e colou esse aqui e depois esse aqui. Então a gente fez o movimento inverso. Agora eu copiei e colei esse aqui e esse aqui. A gente fez o movimento inverso de novo. Então a gente fez isso aqui, ó. Entendeu? Como funciona? É a mesma coisa até hoje. Olha lá. Eu só vou aproximar um pouquinho aqui, ó. É a mesma coisa até hoje. É a mesma coisa até hoje. Até hoje. É isso, ó. O dia que você entender aquilo ali, você vai entender. Só vamos abrir aqui as curvas, né? Selecionar todo mundo e colocar aqui o saída fácil 3. É a mesma coisa. Para ficar tudo uniforme, ó. Aqui, ó. Saída fácil 3. O dia que você entender aquilo ali, você vai entender que nunca muda, cara. É a mesma coisa até hoje. Parece que a gente tá com um probleminha aqui, hein? Deixa eu ver. Uma coisa... Aqui, ó, viu? Não pegou. Às vezes, ó, a gente tem que conferir, ó, porque não pega a parada aqui, tá vendo? Então é sempre bom dar uma conferidinha, ó. E conforme você vai pegando experiência, você percebe. Eu percebi que tinha alguma coisa errada. O dia que você entender aquilo ali, você vai entender que nunca muda, cara. É a mesma coisa até hoje. Então aqui, ó, eu quero fazer um zoom aqui também. Então, ó, pego esse keyframe, Ctrl C, mais ou menos aqui, ó, Ctrl V. E nesse momento aqui, ó, eu aumento mais um pouquinho a escala. Então, conforme ele for vindo para a tela, os jornais entram. Vou abrir aqui, ó, a curva de animação e colocar saída fácil 3.
Aí aqui para esse final, O dia que você entender. eu vou utilizar as legendas automáticas, mas só nesse finalzinho para ajudar a finalizar, a fechar aí a fala dele. Então, ó, clico em texto, vou vir aqui em legendas automáticas e vou pedir para gerar a legenda aí, ó. Beleza, ó, posso excluir tudo, eu só quero essa aqui, ó, finalzinho, então vou excluir todas as outras. Ó, vou selecionar as duas aqui, clicar em aplicar a tudo e eu vou jogar mais ou menos aqui embaixo do queixo dele para não ficar em cima do rosto. E aqui em legendas eu vou quebrar essas legendas, ó. Então vamos ver aqui, ó. O dia que você entender aquilo ali, você vai entender. Ó, tá faltando legenda aqui, né? O dia que você entender aquilo ali, ó. O dia que você entender aquilo ali. Então, ó, eu vou deixar assim, ó, o dia que, e vou clicar aqui, teclo Enter, vou quebrar. Pessoal, eu tenho uma aula aqui no canal que eu explico tudo passo a passo, tintim por tintim, sobre legendas automáticas, tá? Vou deixar aqui no card e na descrição também para você assistir depois. Agora eu vou pegar todo mundo aqui em texto, vou colocar maiúsculo e a fonte Morganite. E vou aumentar aqui bastante, ó. Vê que rolou um problema ali, né, na acentuação, então a gente vai corrigir aqui, apagando e fazendo maiúsculo onde precisar. Beleza, vou selecionar todo mundo, colocar aqui uma animaçãozinha bacana. Gosto bastante dessa aqui, ó, aparecer. Se você entender aquilo ali, você vai entender que nunca muda, cara. É a mesma coisa até hoje. Eu acho que ficou legal. Eu só vou pôr uma exclamação aqui, no até hoje, né, para dar uma ênfase. E aí eu vou fazer também, ó, uma composição atrás dessa legenda aqui, ó. Aqui nesse momento eu vou entrar com isso aqui, então Ctrl C, Ctrl V. Eu vou só trocar essa animação. Eu vou colocar uma animação aqui que eu gosto muito. É a mesma. Que é essa aqui, não. Essa aqui, ó. Só acudir para baixo. E eu vou entrar aqui dentro e eu vou tirar o grid, tá? Eu quero só o gradiente ali. E aí, eu vou pegar a mistura aqui, ó, e tirar um pouco da opacidade. Aí a gente fica nessa de ver um pouco do cara lá no fundo e o gradiente aqui na frente, ó. E aí, eu vou colocar aqui um ícone, que é esse aqui, ó. Vou colocar por cima aqui. Na verdade, eu não vou colocar por cima, vou colocar por baixo aqui, ó. Aumentar um pouco o tamanho dele. Ajeitar aqui em relação ao nosso texto aqui. E na real, eu vou pegar essas últimas legendas aqui, ó, e vou colocar ela no centro, porque como a gente já vai ter um ícone, uma sobreposição ali, não tem problema a gente colocar em cima do rosto dele, né? Então eu só vou desmarcar o aplicar a tudo aqui para não mexer na posição dessas, e aí eu jogo aqui no centro. Você pode ver que só uma foi. Facinho de resolver isso, clique com o botão direito na que foi, copiar atributos, clica na outra, colar atributos, colar, já era. Beleza? Esse ícone eu vou pegar e eu vou tirar aqui, ó, a saturação dele, vindo em ajuste, tirar a saturação e vou levar a matiz para o roxo e a temperatura para o azul. Olha como ele fica agora mais condizente com o nosso design. Vou pegar a velocidade dele aqui, aumentar um pouquinho, né, para ele entrar a tempo até terminar, e vou cortar essa galera aqui. Esse ícone parece um pouco deslocado aqui do centro, mas é o jeito que ele foi feito, tá meio estranho. Então eu vou tentar deixar ele mais uniforme aqui, eu não sei, ele tá meio estranho pra mim, meio desalinhado, mas tá bacana, não tá feio não. Agora, a gente tá quase terminando, falta uma coisa, tá? E não se engane, presta atenção aqui, essa uma coisa é muito importante, que é a sonorização. Assim, efeito sonoro é 50% da nossa edição. E para fazer a sonorização não tem segredo. Eu vou utilizar aqui alguns efeitos sonoros que são lá do meu pack, tem vários e vários efeitos sonoros, e só com esses efeitos já dá para você trabalhar muito bem. Então não tem segredo, ó, eu vou arrastar aqui para o meu CapCut um efeito sonoro, que é esse whoosh, e colocar aqui no começo, por exemplo, para a entrada dos elementos, ó.
E aí eu vou trabalhando ao longo do vídeo com efeitos para ressaltar o que está acontecendo ali na tela, tá? Então não tem muito segredo aqui, por exemplo, eu acabei de ter uma ideia, ó. Quando ele fala anotem, eu posso colocar um efeito que chame bastante atenção, como esse impacto aqui, que é um drop, que fica bem bacana também, ó. Anotem o que é. Viu? Ó, bum. Anotem o que é. Anotem. Aí a gente corta, obviamente, né? Aqui quando termina. Anotem o que é copo. E ó, e veja só como já deu uma mudada nesse trecho aqui, ó. Você tem que entender. Anotem o que é copo. E aqui, Você tem que junto com esse Ush, eu posso colocar ainda mais alguns efeitos sonoros que ressaltem o que está acontecendo aqui. Então, acabei de ter uma ideia, vamos ver se funciona. Eu tenho esse efeito aqui, ó. Viu? Eu tenho esse efeito, talvez colocar ele aqui. Ajude. Você tem que entender. Viu? Anotem. Olha como já ficou melhor. Ó. Você tem que entender. Eu posso colocar ele até para começar um pouquinho aqui. Você tem que entender. Anotem o que é copyright. Ó. Você tem que entender. E aí, a hora que os elementos saem aqui, eu posso colocar um outro efeito de saída. Então, vamos ver aqui, ó. Esses whooshes, eles são efeitos de transição, de entrada e saída, né? Então, no meu pack eu tenho essa pastinha aqui com whoosh, só tem whooshes aqui dentro para você utilizar, e eu tenho outras pastas com outros efeitos sonoros, então assim, é muito legal. Eu não sei, acho que a gente... Deixa eu ver. Acho que a gente poderia usar o que tá lá mesmo. Aqui, ó, esse 4 é legal, ó. Eu posso colocar ele para saída dos elementos aqui, ó. Tem que entender. Anotem. Viu? Tem que entender. Anotem o que é copyright. Esse Bass, ó. Posso deixar assim, até mais ou menos aqui, Anotem ó. o que é copyright. Para ele não cortar secão, e aí eu faço isso aqui, ó. Puxa essa bolinha que ela vai suavizar a saída, ó. Anotem o que é copyright, o mais velho e tradicional. E aí, com base nisso que eu tô te falando, eu vou sonorizar todo esse vídeo. Como é um processo repetitivo e com o que eu acabei de explicar você já consegue fazer o resto, eu vou acelerar o vídeo e eu volto já já com o resultado para você ver, tá bom? Terminei aqui a sonorização, fiz uma bagunça aqui. E antes de eu mostrar o resultado final para vocês, quero dar uma dica muito importante. Depois que você acabou, fez o seu vídeo, igual a gente fez aqui, terminou tudo, você vai voltar assistindo ele e vendo o que você pode melhorar, vendo se ficou alguma coisa errada, vendo se você pode acrescentar alguma coisa, se tem uma ideia nova. Então, por exemplo, no caso, ó, Você tem que entender. eu tô achando que esses textos estão entrando e saindo muito rápido. Então, eu vou selecionar eles aqui, jogar um pouquinho para frente, ó. Você tem que entender. Anotem o que é copyright. E aí eles ficam um pouquinho mais em tela e não chega a atrapalhar a próxima cena. E aí eu tenho que levar essa aqui, né, que é a animação ali de trás, junto. Anotem para acompanhar. Ó. Anotem o que é copyright. Você tem que entender. Anotem o que é copyright. Ó, aqui eu percebi que a gente perdeu a animação de saída, né, desse clipe composto, que era um fade out. Então vou vir a animação, saída para fazer, ó. E aí eu posso colocar bem rapidinho aqui, ó. Anotem o que é copyright. Você tem que entender. Anotem o que é copyright, o mais velho e tradicional copywriting, aquele que já... Aqui, ó, eu vou colocar uma transição, né, para fazer aqui a transição, só que eu vou jogar, tá por cima de todo mundo, tá, né? Aqui, ó. Aquele que já era utilizado em jornais. Uma coisa que eu acho interessante, eu tive a ideia aqui agora,
quando ele fala aqui sobre jornais, década de 40, a gente colocar um clipe mais antigo. Então, se a gente vier aqui em efeitos, ó, efeitos de vídeo e, deixa eu achar aqui, televisão, a gente tem um efeito bem legal que é essa TV antiga, ó, que a gente pode jogar aqui em cima e colocar em toda essa duração aqui, ó. Deixa eu ativar o clique automático. Em jornais na década de 40. O dia que você entender aquilo ali, você vai entender. E aqui, para acompanhar essa ideia de antigo, eu posso pegar esse clipe, ó, extrair o áudio dele e cortar ele nesse momento aqui, ó. Corto ele aqui e corto aqui onde termina, ó. Que é aqui, né? Ó. Em jornais. E aqui eu vou colocar um modificador de voz nesse trechinho que é antigo aqui, que é o eco, ó. Jornais na década e eu coloco de 40, a quantidade em 100 e a força em 50. Em jornais na década de 40. O dia que você entender aquilo ali, você vai entender que nunca mudou. Na década de 40. E aqui eu vou colocar uma transição dessa que eu acabei de copiar e colar ali. De filme O dia que você entender aquilo, o dia que você entender aquilo ali, você vai entender que nunca muda. O dia que você entender aquilo ali, você vai entender que nunca muda, cara. É a mesma coisa. E aí aqui, ó, mesma coisa até hoje. Eu vou também extrair o áudio aqui. Por que que eu tô extraindo o áudio? Porque se você cortar o clipe onde tem um keyframe, você vai estragar a sua animação, tá? Então por isso que eu tô extraindo o áudio para fazer isso. Então aqui, ó. Aqui, ó. Mesma coisa até hoje. A mesma coisa até hoje. Aqui, ó. Coisa até hoje. Coisa até hoje. É a mesma coisa até hoje. Acho que até um pouquinho antes, né? Aqui, ó. Muda, cara. É a mesma coisa até hoje. Aqui, ó. É a mesma coisa até hoje. Legal, ficou legal. E aí, tá vendo? Aí, alguns poucos minutos olhando aqui, voltando, eu já consegui deixar o meu vídeo melhor, com mais riqueza de detalhes e tudo mais. Então, se tiver algum erro nas legendas, você dá uma olhada para não passar com erro. E o nosso vídeo tá pronto e o resultado é esse que tá aparecendo aí na sua tela. Você tem que entender, anotem, o que é copyright, o mais velho e tradicional copywriting, aquele que já era utilizado em jornais na década de 40. O dia que você entender aquilo ali, você vai entender que nunca muda, cara. É a mesma coisa até hoje. Para você que chegou até aqui, eu quero pedir para você deixar o seu comentário falando o que você achou dessa aula. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui também nos comentários que eu respondo para você. E também quero indicar para você esse vídeo que está aparecendo aí na sua tela agora, que é um vídeo incrível que vai ajudar você a elevar o seu nível na edição.